Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de revisão, né? Como eu combinei com vocês, sobre o tema que nós estamos tratando nessa unidade, que são os orçamentos. Então, nós vamos ver todos os conceitos de orçamento e também a elaboração desses orçamentos, tá? Para no final nós fecharmos com as projeções das demonstrações contábeis. Então, inicialmente, o que a gente precisa compreender sobre a questão orçamentária? O orçamento por si, ele é um conjunto, né, de previsões que vão ser realizadas dentro das organizações, que tem o objetivo final de integrar a organização. Então, o orçamento, ele integra as organizações, tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá? Verticalmente, a gente pode entender que ele integra a organização desde a alta administração, né? Trabalhando os níveis, subníveis de gerência e das chefias até a execução do plano estratégico, tá? Então, o orçamento ele vai integrar de forma vertical tanto o nível institucional, o nível intermediário da organização, bem como o nível operacional, tá? Então, isso tem que ficar muito claro para vocês na hora de compreender o valor e a importância do orçamento, tá? Basicamente, o que nós vamos trabalhar no orçamento? O controle, o que a controladoria ela vai trabalhar nisso? Todos os valores que forem orçados, né, dentro do plano estratégico da organização, a gente vai precisar acompanhar esses valores ao longo do tempo, ao longo dos períodos. Então, a organização, a alta administração, a partir do planejamento estratégico, ela vai determinar metas, ela vai determinar objetivos organizacionais que, passado para o nível operacional ali, né, a própria controladoria, de trabalhar essas informações para poder que essas informações elas sejam executadas mesmo, tá? Pelo chão de fábrica e pelas as demais áreas da empresa. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos, a partir dessa meta, tá? Baseada no planejamento estratégico, nós vamos elaborar os orçamentos, tá? Orçamento de vendas, orçamento de material de consumo, de compra de matéria-prima, de despesas administrativas, orçamentos que nós chamamos de orçamentos de capital, que são aqueles que nós vamos trabalhar as questões dos investimentos, tanto imobilizados e investimentos de longo prazo, tá? Então, uma coisa muito importante do orçamento que nós precisamos compreender é que nós vamos iniciar o orçamento sempre a partir de uma meta de venda, tá? Uma meta de aumento de faturamento, tá? Dessa perspectiva que vai ser determinada pela alta administração de acordo com o planejamento estratégico, tá? Então, baseado nisso, a partir dessa meta de vendas, né, essa meta organizacional, essa meta estratégica, a empresa ela vai, a partir daí, elaborar os planejamentos. Nós temos 3 planejamentos, basicamente, que são o planejamento econômico, o planejamento financeiro e o planejamento de capital, tá? Dentro do planejamento econômico, o que nós vamos fazer? A partir das demonstrações contábeis, né, nós vamos elaborar esses orçamentos, tá? Então, vai ser a partir do balanço, a partir das receitas, a partir das despesas, tá? Principalmente a partir das receitas e despesas. Então, a partir do nosso orçamento de vendas, ele vai ter uma meta, por exemplo, a empresa ela determina um aumento das vendas em 20%.
Como que você vai saber, como que você vai elaborar esse orçamento? Você vai pegar na sua DRE, tá? Qual foi o volume de vendas, né? E a partir daquele valor informado na demonstração contábil, você vai aplicar aquelas metas estipuladas pela empresa, tá? Então, dentro da sua receita ali, você pode ter receita por tipo de produto, por região, por divisão dentro da empresa, né? Quando a gente fala de uma empresa de um porte maior, ou você pode também gerenciar a sua receita por tipo de carteira de cliente, né? Então, esse orçamento ele vai precisar trabalhar essas informações de acordo com a realidade daquela empresa. E o mais importante é que esse orçamento de vendas ele precisa estar completamente de acordo com as metas definidas no planejamento estratégico, tá? E aí os demais orçamentos, né, que a gente chama de suborçamentos, eles vão ser elaborados a partir do orçamento de vendas. Então, a gente sempre inicia a fase orçamentária a partir do planejamento de vendas. Elaborado esse planejamento de vendas, nós vamos precisar elaborar o nosso planejamento de produção, ou seja, eu sei a quantidade que eu quero vender, eu sei a quantidade que a minha empresa ela quer vender nesse novo ano. Então, a partir desse valor, né, que eu sei no meu orçamento de vendas, eu vou definir quais vão ser as minhas, baseada nessas metas de vendas, né? Eu vou definir quais vão ser as minhas políticas de estoque, né? Qual que vai ser o giro ali do estoque, a minha estimativa de produção, quanto que eu vou ter que produzir para eu conseguir alcançar essa meta de venda, tá? Então, a partir dessa informação das vendas, nós vamos fazer o orçamento de produção que vai envolver diretamente os nossos estoques, tá? Então, a gente precisa de saber qual é o nosso estoque inicial, qual é a quantidade que eu vou precisar elaborar e a quantidade também que eu vou precisar de produtos acabados, tá? Então, para a gente conseguir elaborar o orçamento de produção, nós vamos precisar muito, né, do gerente de produção, que vai estar lá na execução, né? Ele vai ajudar na implantação desse orçamento de produção, tá? Porque ele conhece bem os estoques, ele conhece bem o giro, né, dos estoques e tudo. Então, o que nós vamos pegar? A partir de uma análise, né, que a gente pode fazer da própria demonstração contábil, a gente vai calcular uma média, né, do giro dos estoques. Mas, se a empresa onde que você está elaborando esse orçamento, ele não trabalha esse tipo de informação, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar acessar, tá, as mesmas informações. Bem, então, se sua empresa, né, ela não trabalha fazendo esse controle do que é a produção, o que eu vou precisar produzir, o que nós vamos precisar fazer? Recorrer à fórmula, né, aprendida em contabilidade de custos e tudo, que o que é a produção? Produção é as minhas vendas, mais o meu estoque final, menos o meu estoque inicial. E onde eu vou encontrar, né, o meu estoque final inicial? Dentro do meu balanço, tá? No meu balancete eu tenho essa informação. E as vendas? As vendas serão de acordo com o nosso orçamento de vendas, ok? Então, a gente elaborado o orçamento de produção, agora a gente precisa elaborar o quê? O nosso orçamento de matéria-prima, tá? Esse orçamento de matéria-prima, ele tem o objetivo de levantar qual é realmente a necessidade de compra, né, de matéria-prima para ser transformada. Então, esse orçamento de matéria-prima, ele vai ser realizado a partir dos tipos de produtos que a empresa ela produz, tá? Então,
essa matéria-prima toda, ela vai precisar passar, né, por um plano mestre ali de produção, né, de cada uma das unidades dos produtos. E, de acordo com os dados históricos que a gente tem, corrigidos, né, do departamento de compras, o que nós vamos pegar? Essas informações de quanto foi comprado, né, de matéria-prima ao longo do último ano, corrigir esse valor, né, na prática, e aplicar pela quantidade de produção que você está orçando para o novo ano. Tá? Então, no orçamento de matéria-prima, a gente vai precisar, então, na prática, para poder elaborar, do pessoal do departamento de compras. Agora, um outro tipo de orçamento muito importante é também o orçamento de mão de obra, né? O orçamento de mão de obra, nós vamos precisar elaborar também, porque o orçamento de mão de obra direta, tá, pessoal? Porque eu preciso saber qual a quantidade de horas, né? Qual a quantidade que eu vou precisar de hora homem para produzir aquela quantidade que eu estou orçando, para que eu possa conseguir atingir a minha meta de venda, tá? Então, eu posso também elaborar a partir do tipo de produto que eu vou fabricar, né? Pode haver uma tabela de tempo para a gente poder analisar a quantidade que cada homem precisa para poder produzir cada unidade do produto. Então, nessa fase aí do orçamento de mão de obra direta, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar estimar, tá? Qual é a capacidade de mão de obra que a empresa tem e se ela é suficiente para atingir esse plano mestre de produção, tá? Então, da onde que a controladoria ela vai tirar essas informações? Ela vai precisar do apoio, do auxílio do pessoal de recursos humanos, porque os recursos humanos, eles sabem a quantidade de horas que cada um gastou, que cada um produziu. Claro que também junto com o pessoal lá da gerência de produção, tá? Então, olha só, nós já vimos que a partir do orçamento de vendas, a gente precisa elaborar o orçamento de vendas primeiro, depois a produção, depois o de matéria-prima, depois do orçamento de mão de obra direta, tá? E agora, logo depois, o que a gente precisa fazer também? Orçar quais serão os custos indiretos de fabricação, tá? Esses custos indiretos, como que nós vamos elaborar? Nós vamos elaborar a partir dos dados históricos que a gente tiver dentro da nossa demonstração contábil, tá? Então, a nossa demonstração contábil, os valores tirados de lá, né, como do nosso imobilizado, de depreciação, e tudo, nós vamos tirar lá da nossa demonstração contábil do balanço e vamos corrigir esses valores, tá? Fazendo com que eles se aproximem, né? A gente consiga cotar o volume de depreciação que vai haver pelos diversos departamentos ali da fábrica, tá? E também porque vai ter um aumento da capacidade produtiva. Então, esse aumento da capacidade produtiva, ela também pode gerar mudanças, né, na estrutura dos custos indiretos de fabricação. Então, a gente precisa fazer também esse orçamento. Outro orçamento importante que precisa ser elaborado dentro de todo esse contexto orçamentário é o nosso orçamento de despesas administrativas, tá? É claro que esse orçamento a gente não vai trabalhar com esses dados relativos à produção, mas eu preciso saber, né, como a despesa administrativa ela possui uma natureza fixa,
né? O que nós vamos fazer? Buscar dentro das demonstrações contábeis, seja lá na nossa nossa DRE, principalmente, né? Pegar esses valores e corrigi-los, né? Dentro desse orçamento e verificar se aquela quantidade, por exemplo, de pessoal que a gente tem hoje é suficiente para poder atingir esse plano. Se não for, você precisa ajustar, né? E assim por diante. E bem como nós precisamos fazer esse orçamento das despesas administrativas, nós precisamos também elaborar os orçamentos das despesas comerciais e das despesas financeiras, tá? Dentro do nosso orçamento de despesas comerciais, essa despesa, ela possui um caráter, né, de natureza fixa e também variável, né? Porque a parte fixa é aquela parte que o vendedor ele recebe um salário fixo, mas a variável é a parte do comissionamento, né? Então, o que a gente precisa fazer? A parte fixa, a gente pode corrigir, né, pelos os custos históricos e das novas cotações também. E a partir daí, a gente vê se é possível, dentro daquele contexto e desse custo histórico, se aqueles valores orçados, se eles vão estar de acordo com aquele plano de vendas, tá? Que é o nosso plano mestre. A parte variável, ele vai depender o quê? Das despesas de comissões, né? E de impostos, que aí também a gente consegue orçar e elaborar a partir do nosso plano de vendas. Então, pessoal, todos esses orçamentos que eu falei aqui novamente, são todos nossos orçamentos que nós elaboramos a partir do nosso planejamento econômico, tá? Então, esse planejamento econômico é o que a gente mais vai utilizar, né? Eu vou também agora explicar um pouco sobre o planejamento financeiro, mas o que dá normalmente mais trabalho é todo esse planejamento econômico, tá? E é o que a gente tem visto aí nos nossos exercícios que nós elaboramos, nós fizemos. Então, concluído o orçamento econômico, nós também temos o nosso planejamento orçamentário financeiro. O que consiste ali esse planejamento da parte financeira? Pessoal, é realmente tudo aquilo que vai englobar e que vai afetar diretamente o fluxo de caixa da organização, né? Então, a organização, ela precisa, né, saber qual é a quantidade de dinheiro e de investimento ela vai precisar fazer para que ela possa cumprir também aquele plano de vendas, né? Qual que vai ser a quantidade de desembolso que ela vai ter, né? Qual vai ser a média de recebimento, né, da entrada de caixa que vai acontecer. Então, dentro do planejamento financeiro, é onde que nós vamos fazer os nossos orçamentos, que são os mais conhecidos e os mais comuns para a gente, que é o nosso orçamento de contas a pagar, o nosso orçamento de contas a receber, o nosso orçamento de aplicações financeiras. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma previsão de saldo de aplicação financeira, porque aquelas aplicações, elas geram receitas financeiras, né? E essas receitas financeiras, elas vão alimentando esse fluxo de caixa. Então, é necessário também eu fazer esse tipo de orçamento. Um outro orçamento muito importante é o nosso orçamento de empréstimos. Por quê? Porque o nosso orçamento de empréstimo, eu vou ter que elaborar para eu poder perceber a minha necessidade ou não de caixa. Por quê? Se eu faço um planejamento de vendas e eu vejo, né, que lá no meu mês 6 do meu planejamento, eu vou precisar de um fluxo de caixa maior. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu vou tomar ele de terceiros, eu vou tomar um empréstimo, né? Então, você já tem que fazer esse planejamento, já tem que estar previsto, né? E o orçamento de caixa mesmo, que é o nosso fluxo de caixa, que é uma consolidação, principalmente do nosso contas a pagar e receber, que é o fluxo de caixa diário que normalmente as empresas e organizações elas elaboram. Tá? Então, esses são os nossos tipos de orçamentos do nosso planejamento orçamentário financeiro.
Agora, nós precisamos também elaborar o nosso planejamento orçamentário de capital. Aí, você pode me perguntar, puxa, Gislene, mas o de capital não está dentro do financeiro? Não, não está. Não é essa necessidade de capital financeiro. Esse planejamento de capital, nós vamos trabalhar nas nossas estimativas de investimento. E o que eu estou chamando de investimento? Principalmente aqueles investimentos de imobilizado, aqueles investimentos que eu estou pretendendo fazer para geração de receita futura, né, ou aquisição de participação societária, tá? Todos esses tipos de investimento que tende, né, a ter uma característica mais de longo prazo, né, e que são planejamentos de alto custo financeiro. Por quê? Para você comprar uma máquina dessas empresas fabris grandes, essas máquinas, elas custam caro, né? É um volume muito grande de dinheiro e ela precisa desse orçamento para poder saber, olha, eu vou precisar de comprar maquinário, eu vou precisar de trocar as minhas máquinas, né? Como que vai ser isso? Então, eu preciso também elaborar esses tipos de planejamento também de capital. Claro que aqui nas nossas aulas, né, nas nossas atividades, nem sempre nós vamos fazer e eu vou pedir para vocês elaborarem todos os orçamentos. Mas é muito importante que vocês conheçam, né, todos esses tipos de orçamento. Porque quando vocês estiverem no mercado de trabalho, trabalhando como controller, né, vai ser demandado esse conhecimento para vocês, né? Então, vocês precisam, pelo menos, conhecer esses tipos de orçamento, tá? Então, pessoal, esses são os principais tipos. Mas, além disso, o que nós precisamos também saber e conhecer de orçamento? Nós temos também dois tipos de orçamento. Nós temos o nosso orçamento de base zero e nós temos também o nosso orçamento estático, tá? E também o nosso orçamento flexível, que eu vou explicar agora. A proposta do orçamento de base zero é o quê? É a gente rediscutir toda a empresa, né? Eu vou pegar e vou elaborar um orçamento de uma forma que eu vou questionar cada gasto que eu tive dentro da empresa, cada estrutura, né? Eu vou buscar ali do orçamento de base zero qual é a realidade, qual é a necessidade real daquela empresa. Então, eu não vou partir simplesmente de dados históricos. A proposta do orçamento de base zero é romper com o passado. Nós vimos, né? Vocês viram que eu falei agora há pouco, que todos esses orçamentos que eu falei com você, eles tendem, né, a ser elaborados a partir das demonstrações contábeis, que são informações passadas. Então, o nosso orçamento, o tipo de orçamento de base zero, ele vai trazer essa proposta de romper com esse passado, né? Então, elaborar um orçamento como se a empresa ela tivesse iniciando agora. Ele vai perceber, né, qual é a realidade da empresa para elaborar esse orçamento. E por que o orçamento de base zero ele vai ter essa proposta? Por quê? Ele quer eliminar as ineficiências. Por quê? Dentro das demonstrações contábeis, né, a gente não consegue ver aquilo que realmente foi eficiente. Então, se a gente ficar se baseando somente naquele dado passado, pode ser que eu vá perpetuando uma ineficiência organizacional minha, seja na minha produção, seja de cunho estratégico, tá? Então, o nosso orçamento de base zero, ele vai ter essa proposta, tá? Então, ele é assim, ele é bem semelhante àquela proposta de custo padrão ideal, ou seja, qual que é o meu ideal? Então, de acordo com a minha realidade, eu vou elaborar o orçamento, tá? E outro tipo de orçamento que nós temos? Nós temos o orçamento estático e o nosso orçamento flexível.
O orçamento estático, pessoal, é o que é o mais comum, né? É o que a gente elabora todas essas peças orçamentárias, né? Que eu já expliquei a partir do volume de vendas, que foi esse que eu acabei de explicar para vocês. Orçamento de vendas, de produção, de matéria-prima, né? E assim por diante. Então, esse orçamento, ele é um orçamento estático. Então, o que nós fazemos? Pegamos esses dados, projetamos ele, né, para os demais meses, e nós temos aquela meta ali. Então, aquela meta para aquele mês, ela não pode variar. Então, eu vou pegar aquilo que eu projetei e vou confrontar com aquilo que eu consegui realizar. Tá? Então, essa confrontação, como eu não vou mexer naquilo que eu defini, né, inicialmente como meta, a gente entende e nós chamamos esse tipo de orçamento como orçamento estático, tá? Que é o mais utilizado aí nas organizações, tá? Então, o que acontece? Ele é um tipo de orçamento que não te dá muita flexibilidade, né? Porque você não consegue, um exemplo, eu orcei esse mês de abril que eu vou vender 500 unidades, né? Eu vi que nesse mês de abril, né, diante do todo esse coronavírus e tudo, eu consegui vender 100 unidades. E vai chegar no mês posterior, né, que a gente está em período de quarentena, que eu também orcei, digamos, de vender 550, eu posso ter vendido 100 ou menos, né? Ou 200. Então, dentro da proposta do orçamento estático, eu não posso ajustar as minhas projeções futuras, né? Por quê? Porque ele é estático. Eu defino ele no momento zero e elaboro ele para todo um período. Então, tem críticas sobre esse modelo, né? Mas isso vai de cada organização e de cada cenário que a gente se encontra, tá? E, em contrapartida, nós temos também o orçamento flexível, que ele é justamente o contrário, né, do estático, que ele foi elaborado, né, com a proposta de solucionar esse problema de inflexibilidade do orçamento estático. Então, dentro do orçamento flexível, a gente consegue, tá, ajustar o determinado volume de produção ou de vendas, né? Nesse exemplo mesmo que eu dei agora em relação à questão do coronavírus. Eu tenho no meu orçamento que eu orcei produzir 500 unidades ou vender 500 unidades, tá? Então, eu percebi que eu tive um fator externo, né, que afetou essa minha produção, essa minha venda, e eu só consegui vender 100 daquilo que eu tinha orçado em 500. E a previsão para os demais meses é continuar no 100 pelo menos até junho, né? Então, o que eu vou fazer dentro do orçamento flexível? Eu posso ir lá no meu orçamento do mês de maio e ajustar essas minhas previsões de acordo com o mercado, de acordo com aquilo que eu estou propondo, né? Como esse novo formato, tá? De acordo com o geral, tá? E outra coisa, quais outros tipos de orçamento que nós temos, né? Nós temos o orçamento ajustado, que ele é um tipo de orçamento que ele é derivado mesmo, né, desse flexível, né, e que a gente vai poder ajustar dentro desse orçamento, né, inicialmente elaborado a partir do estático, a nossa quantidade do nosso volume de produção e de vendas. Uma coisa que eu não falei no flexível é que eu não vou ajustar somente aquilo que é da parte de produção, né? Eu vou ajustar todo aquele contexto ali de orçamento, seja de despesas administrativas, de despesas financeiras e assim por diante. Agora, o outro tipo de orçamento que nós temos é o orçamento corrigido, tá? O que vem dentro desse orçamento corrigido?
Esse orçamento, né, ele é elaborado naquele contexto em que há uma inflação, né, desses contextos de países inflacionados, é o que a gente normalmente mais vê, né? Você tem um orçamento em uma economia que você vai no supermercado hoje de manhã, o valor do leite é R$ 2. Você vai à tarde, ele já é R$ 3, R$ 4. Então, existe uma inconstância nos preços muito grande, né? Em decorrência da inflação. Então, o que a gente faz nesses contextos aí, desse tipo de economia? A gente elabora o orçamento, né, de acordo com o estático, e nós vamos aplicar, né, essa variação de preço de acordo com a inflação. Tá? Essas variações para que a gente consiga ter esse orçamento corrigido. Beleza? Então, dentro já, concluindo, né, pessoal, essa questão então do orçamentário, nós temos o orçamento econômico, orçamento financeiro, orçamento de capital. Esses orçamentos, eles podem ser flexíveis, eles podem ser realizados de base zero, eles podem ser estáticos, flexíveis. E eles também podem ser ajustados ou corrigidos, tá? Agora, nós temos também, além desses tipos de orçamentos, as terminologias que a gente percebe o próprio mercado, né? Principalmente essas empresas multinacionais e transnacionais que eles utilizam e eles denominam o orçamento. Né, e que vocês precisam conhecer e se familiarizar com eles. Então, nós temos o budget e nós também conhecemos o orçamento denominado como forecast, tá? Essa terminologia forecast, né, ela é literalmente para trazer esse conceito para a gente de projeção, né? Então, esse termo forecast é muito utilizado nas empresas multinacionais e transnacionais, tá? Que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a soma daqueles dados, né, mensais que ocorreu ali naquele período, né, mais os dados daquilo que vai acontecer para frente e vai trabalhar, né, nesse conceito de projeção de todos esses dados aí num conceito ali do todo. E dentro desse conceito do forecast, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar as variações entre o real, né, e aquilo que foi projetado no nosso orçamento, né? E trabalhar essas informações, tá? Trabalhando aí as projeções para os demais períodos. Agora, nós temos também o rolling forecast e rolling forecasting. O que é isso? É um conceito, né, que traduzido mesmo, o que a gente percebe? Que é um orçamento contínuo, que é uma projeção contínua ali dos orçamentos. Então, sempre com o objetivo de tornar esse instrumento, né, do planejamento e controle flexível, tá? E tirar esse caráter estático do orçamento, né? Então, dentro do rolling forecast, o que eu vou fazer? Eu não vou, eu sempre, pessoal, o orçamento ele tem uma proposta da gente sempre ser realizado dentro de 12 meses. Então, o rolling forecast, ou seja, está rolando, né? Tá sendo contínuo aquele processo de orçamento. O que eu vou fazer? Eu vou orçar de janeiro de X1 até dezembro de X1. Lembrando que o rolling é para quê? Para a gente tirar o conceito do estático. Então, vai passar o mês de janeiro. Mês de janeiro, eu vou verificar aquilo que eu orcei e aquilo que foi realizado. Então, baseado naquilo, eu vou ajustando o meu orçamento para frente, né? E vou orçar novamente 12 meses. Então, qual que vai ser o período do orçamento?
fevereiro de X1 até janeiro de X2. Então, vocês percebam que a gente sempre vai agregando mais um mês. Então, passou o mês de fevereiro, vou confrontar o orçado e realizado e vou começar o mês de março. Então, eu vou orçar do mês de março até fevereiro e assim por diante, tá? Então, assim, vai rolando ao longo do período a elaboração do orçamento, tá? E a gente também nós podemos fazer, né? Principalmente as empresas transnacionais e multinacionais, nós fazemos o orçamento em moeda estrangeira, principalmente se essas empresas, né, elas tiverem sucursais ou filiais, né, ou matrizes fora do país. Então, a gente também pode elaborar esse orçamento em moeda estrangeira. Tá? Da mesma forma, nós vamos trabalhar os dados históricos da empresa, né? E transformar aquilo ali, multiplicar pela cotação ali daquela moeda estrangeira, tá? A mesma coisa com todos os orçamentos que nós já falamos aqui. Mas olha, uma coisa de extrema importância que vocês precisam compreender é que, por mais que uma matriz esteja fora do país, não quer dizer que você seja obrigado a fazer o orçamento em moeda estrangeira, tá? E também ele não te dispensa você fazer o orçamento em moeda corrente. O que é moeda corrente? É a moeda do país onde aquela empresa, aquela pessoa jurídica, ela está situada. Então, eu preciso fazer o meu orçamento na minha moeda corrente. Por quê? Porque no país onde que eu estou alocado, é ali que eu vou responder tanto e vou ter que projetar todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, né? Dentro daquela moeda. Todos os meus cálculos de impostos, todas as minhas obrigações tributárias, fiscais, né, financeiras, vai estar dentro da minha moeda corrente. Então, ou seja, eu não estou desobrigado a fazer orçamento em moeda corrente, mesmo se eu tiver feito ele em moeda estrangeira, ok? Pessoal, então, a partir de todo essa conceituação do orçamento, né, o que a gente faz no final disso tudo? A gente pega todas essas peças orçamentárias que nós já falamos aqui e nós consolidamos esses valores fazendo a projeção das nossas demonstrações contábeis. Ou seja, dentro de todos esses orçamentos que nós dissemos aqui, nós somos capazes de projetar as nossas receitas operacionais e não operacionais, todas as nossas receitas financeiras, conseguimos elaborar, portanto, a nossa demonstração de resultado, o nosso balanço patrimonial e o fluxo de caixa, tá? E lembrando, pessoal, mais uma vez, né, que a elaboração, o gerenciamento, né, desse planejamento estratégico, ele fica restrito, né, à cúpula diretiva das organizações e do controle. Isso é função estratégica ali da empresa, ficando a cargo do controle e da alta administração. Então, pessoal, são os principais conceitos que nós trabalhamos nessas últimas aulas. Então, fazendo essa revisão, o que vocês vão precisar fazer? Refaçam os exercícios, principalmente aquele exercício prático, exercício que tem cálculo, né? Refaçam, tirem as dúvidas comigo. Nessa próxima sexta-feira, dia 17, a nossa aula vai ser somente para tirar dúvidas. Então, se até lá vocês conseguirem refazer os orçamentos e tirar as dúvidas na nossa aula do dia 17, vai ser muito enriquecedor. E mais uma coisa muito importante, esse vídeo de revisão, tá? Ele não isenta você, aluno, de ler todo o conteúdo das aulas textos que nós já enviamos, tá? Então, leiam, estudem, tá bom? E qualquer coisa, eu estou à disposição para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem,
tá? Vocês podem me chamar, que eu ajudo vocês aí em todo esse entendimento da nossa matéria, tá bom? Então, a gente fica por aqui hoje, tá? E até a nossa próxima aula, tá?